Olha aí, meu amigo, o tempo do Lula passou. Bem, não é exatamente como a gente imagina, a gente talvez gostaria, não sei. Não tô falando por mim, não. Diz aí você se você gostaria que fosse nesse sentido. Mas estamos falando aqui da reforma ministerial do Lula, que é uma novela, meu amigo, que vem já de alguns meses. Essa é a verdade. E o pessoal aqui do site Poder 360 afirma que, na verdade, o Lula perdeu o timing disso aí. A reforma ministerial deveria ter sido feita antes para impedir problemas que provavelmente vão se agravar agora, problemas de capital político mesmo, não apenas da incompetência do gabinete ministerial do Lula, que é patente, mas que não vai ser resolvida. O cara vai trocar incompetentes por outros piores. Não tirou o Alexandre Padilha e colocou a Gleisi Hoffmann no lugar dele? Não tirou a Anísia Trindade e colocou o Alexandre Padilha no lugar? Pois é, o cara vai trocar 6 por meia dúzia apenas ali, fazer uma dança de cadeiras, não vai melhorar nada. Mas o time realmente é ruim do ponto de vista do capital político, porque agora o Lula está desconectado, fechado em si mesmo, no PT e na esquerda, né? Fechou-se completamente na sua bolha e, meu amigo, foi exatamente o oposto que garantiu a reeleição do Lula, ou seja, ele se apresentar como uma frente ampla, o cara que ia unir todos contra o Bolsonaro. Agora são todos contra ele. Pois é, olha a situação em que o próprio Lula se meteu. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, patrocinador do meu trabalho. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda muito, isso você pode ter certeza. Então, o pessoal do site Poder 360 diz que o Lula fez um movimento para dentro, colocando a Gleisi Hoffmann como articuladora política do governo na Secretaria de Relações Institucionais, né? Então, ele falou que está resgatando o PSB aqui como sendo um partido mais importante ali de forma geral. O PSB é o partido do vice dele. Ou seja, meu amigo, o cara tá apenas girando em torno de si próprio, falou que quer a Tabata Amaral no governo dele ali, ou seja, né, o 6 por meia dúzia não está mudando nada, não tá dando mais abertura para o Centrão, por exemplo, para garantir governabilidade, para ter algum grau de presença no Congresso Nacional, algum grau de fidelidade no Congresso Nacional, coisa que às vezes ele não encontra nem no PT, para você ter uma ideia do problema que o Lula enfrenta hoje, né? Mais do que isso, o cara tá indo para a esquerda extrema mesmo. Pensou aqui no Guilherme Boulos, né? Colocar o Guilherme Boulos para o ministério dele, ou seja, é tanto o centro, aqui eles falam da direita civilizada, né? Qualquer direita, qualquer um torce o nariz para a Gleisi Hoffmann e para o Guilherme Boulos. Todos nós torcemos para isso, é claro, para ter essa duplinha aqui no governo Lula, para ele se afundar o quanto antes, mas obviamente são nomes péssimos, nomes terríveis. Então, realmente, o que isso significa na prática? O pessoal faz uma leitura correta, é um esvaziamento da base política do governo no Congresso Nacional. Então, eles falam aqui, né, que a reforma ministerial vai durar 1 ano, vai ser uma novela mesmo, meu amigo, porque era para ter acontecido depois do Carnaval. A gente imaginou que ia ter umas 5, 6 mudanças de uma vez. Não teve nada de relevante até o momento. O que aconteceu apenas foi a entrada da Gleisi Hoffmann. Se mudou a secretaria, o Ministério da Saúde foi circunstancial para colocar o Padilha em algum lugar, apenas por isso. Então, aqui o pessoal pontua que no começo do ano que vem vai ter uma nova revoada de ministros por causa das campanhas aí. Então, o governo vai ter que preencher de novo os ministérios, porque eventualmente você vai ter ministérios vagos, gente concorrendo a cargos aí de algum escalão, seja no Congresso, seja no próprio Poder Executivo, de alguma forma. E aí o Lula vai ter que preencher de novo isso aí, com gente aqui, como eles dizem, sem futuro político, né? Então o Centrão aqui já emitiu sinais nesse sentido, já falei de vários. Ciro Nogueira já deu as cartas nesse sentido, falou que o partido vai desembarcar do governo Lula. O que resta ainda de apoio do PP no governo Lula, que não é muita coisa de forma geral, né? E é engraçado aqui que o Poder 360 pontua o seguinte, que o governo Lula 3 é a cara do Lula, do próprio presidente, do PT e do Supremo, seu principal aliado. O que está acontecendo? Para jornal de esquerda usar esse tipo de expressão, a gente sempre fala isso, que o STF é o maior partido aliado do Lula hoje.
o apoio que o Lula possui dentro do Estado, né? Porque no Congresso Nacional não tem absolutamente nada. Então, de onde que o pessoal tirou essa coragem de falar assim é algo que foge realmente à minha compreensão. E aí eles pontuam que sem o Supremo, sem o STF, o Lula estaria de cadeira de rodas, meu amigo. Será que tem a ver com Latrell? Enfim, né? E falam aqui que até as pedras da Praça dos Três Poderes sabem disso. Sim, eu concordo plenamente. Quem parece fingir que não sabe disso é a grande mídia. Pelo menos até agora, parece que aceitaram esse fato, né? E aí o Lula finge agora que tá correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do tempo perdido, mas parece não ter pressa no final das contas, né? E aqui eles dizem que o timing dele foi muito ruim do ponto de vista da reforma ministerial e falou o seguinte, né, que o resultado dele hoje é pior do que governos que caíram no passado, como o governo da Dilma Rousseff e do Fernando Collor. Pois é, ou seja, quanto mais o Lula mexe, quanto mais ele fala, quanto mais ele solta as rédeas do marketing político dele, pior a sua situação fica, né? E ele falou que, aliás, ele está sendo comparado com o Getúlio Vargas dos anos 1950. Pois é, meu amigo, esse é o rumo que o pessoal tá colocando aqui. Será que o Lula vai chegar aos finalmentes também? Vai vestir um pijama ali? Será que é isso que eles estão dizendo? Provavelmente não, vai ser uma fritura de um cara ainda no poder, como aconteceu com Vargas. Ele ficou num beco tão sem saída que ele acabou tomando aquela atitude para tentar não sair por baixo nessa história, né? Mas enfim, vários erros são citados aqui, vários pontos, né? Inclusive, questão lá de Israel, né? Xingar o Elon Musk no passado, igual aconteceu ali, etc, né? E eles falam que o Lula é o político mais velho em atividade hoje no Brasil. Não sei se é o mais velho, mas ele é muito velho. Mas não é o mais sábio. E isso já está claro para o eleitor comum. Pois é, meu amigo, essa é a verdade. Inclusive, problemas com o Banco Central acabaram repercutindo mal entre a população. Pesquisas mostram que as pessoas, o povo, ficou incomodado com isso. Acredite ou não, algo está mudando na compreensão do povo brasileiro. E aí tem os problemas, é claro, aqui da situação dos alimentos e tudo mais, né? Enfim, trazem até o ponto da anistia aqui ao 8 de janeiro, né? Porque eles falam, o governo atual está aqui por causa da anistia de 79, que trouxe um monte de gente de volta para o Brasil e tirou da cadeia gente como a Dilma Rousseff, por exemplo. E aí, né, por que a anistia é boa para eles e é ruim pro pessoal do 8 de janeiro, que caramba, né, o pessoal do 8 de janeiro nem se compara com José Genuíno, com Dilma Rousseff, com José Dirceu, pelo amor de Deus, né? Enfim, e aí eles colocam um grande ponto que justifica essa coluna ter sido escrita em um site de esquerda, que é o medo do Bolsonaro. Esse é o grande ponto. Todo mundo sabe que o enfraquecimento político do Lula inevitavelmente vai trazer a direita de volta ao poder. Essa é a verdade. Se com Bolsonaro, se com Michele, se com Tarcísio, não faz tanta diferença. O fato é que o Lula está sepultando a esquerda. Ele que foi trazido, ressuscitado dos mortos, como a última esperança de salvar a esquerda, é ele que está acabando de vez com a esquerda. Por quê? A depender do resultado lá de 2026, meu amigo, pode ser que a esquerda nunca mais volte ao poder e se ela tiver ainda alguma relevância no Brasil, vai ser outra coisa diferente do que existe hoje, né? Porque o Lula está se fechando muito nele mesmo, no PT e na esquerda. Ele conta hoje de forma garantida com apenas aqueles 30% do eleitorado dele, se tiver isso aqui tudo, e realmente, meu amigo, vai ficar difícil para ele fazer alguma coisa, né? E aí, ele tem 18 meses para correr atrás do prejuízo. Só que realmente, na minha opinião, o timing passou sim e o Lula está acabado. Olha aí, meu amigo, finalmente temos os dados consolidados para o mês de fevereiro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, na verdade, o índice IGP-DI, que é relacionado ao mês fechado. Tem os outros índices IGP que são parte do mês. Esse IGP-DI é do dia 1º até o dia 28 nesse caso aqui. E olha, a alta, meu amigo, foi de 1%, redondinho, certinho, 1% de alta para o mês de fevereiro. Isso aqui é impressionante, meu amigo, um valor absurdo, quase um valor argentino, conforme eu gosto de dizer, né? E a realidade é uma alta de preços considerável que, na verdade, acaba impactando consideravelmente qualquer tipo de expectativa até para a taxa de juros.
Ah, mas esse aqui não é o índice oficial do governo, não é o IPCA. Beleza, o IPCA vai vir bombando também. A expectativa do mercado é um valor extremamente alto. E o pior de tudo, se a gente olhar assim, são apenas números. A gente tem que descer aos detalhes. Olha a situação. A pressão inflacionária aumentou tanto no atacado quanto no varejo. Meu amigo, é por todo lado. Os preços estão disparando e o acumulado de 12 meses se aproxima perigosamente dos 9%, que é um valor emblemático e eu vou explicar por quê. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser conhecer mais aqui do meu trabalho e me ajudar mais de forma geral, você pode se tornar membro patrocinador, tem acesso a vídeos exclusivos, de vez em quando eu coloco aqui, acesso antecipado e, é claro, a colaboração financeira é o grande ponto para ajudar realmente o meu trabalho a continuar a crescer cada vez mais. E bem, por que 9% acumulado de 12 meses é um número emblemático? Você pode ver que agora o acumulado está em 8,78% e vai subir, depois eu vou falar por que vai subir, 8,78%. Qual que é o problema disso aqui? Primeiro que a gente vê a discrepância com o IPCA, que está marcando aí 5%, deve chegar a 5,06% no mês de fevereiro. Quando os números saem quarta-feira, salvo engano. Mas olha a discrepância disso, meu amigo. Está dando quase 9% pelos índices da Fundação Getúlio Vargas. Por isso que eu prefiro os índices IGP, sem sombra de dúvidas. Mas 9% é um número muito emblemático, por quê? Primeiro, ele é 3 vezes maior do que o centro da meta da inflação, que é 3%. Então, nos mostra o quão distantes nós estamos desse centro completamente irrealista da meta de inflação. Não porque eu não acho que esse número deve ser perseguido, é porque não tem como esse número ser alcançado no governo Lula, no atual cenário, com a atual gestão fiscal que nós temos aí. É uma utopia completa. Então, em primeiro lugar, 9% acumulado de 12 meses, numa janela de 12 meses de inflação. Lembrando, eu estou falando inflação aqui como aumento de preços. Não é isso, mas você sabe muito bem. Mas 9% de inflação no acumulado de 12 meses é 3 vezes mais do que deveria ser, do que o centro da meta estabelecido pelo próprio governo. E além disso, 9% é 2 vezes mais, é o dobro do limite máximo, do teto da meta de inflação, que é 4,5%. Então é isso o quanto nós estamos distantes do limite máximo, daquela margem máxima de tolerância para a inflação, que é 4,5%. Nós estamos com o dobro, praticamente, de inflação do que poderia se aceitar no pior dos cenários. Esse é o estado do Brasil hoje. Precisa dizer algo mais? Precisa apresentar outro número para além desse aqui? Esse é suficiente, mas a gente vai descer aos detalhes, obviamente, porque, bem, tudo pode ficar pior, pode ficar ainda mais grave, né? O que principalmente puxou esse número? Você sabe, o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas, o IGP, o índice geral, é formado por 3 subíndices. O índice geral, aliás, de preços ao produtor, que é o mais importante, 60% do índice total. O índice ao consumidor, que representa 30%, e o índice de construção, que representa 10% apenas. O índice nacional do custo de construção desacelerou, teve uma alta de 0,83 em fevereiro, caiu, entre aspas, para 0,40. Por quê? Está subindo ainda, é o que eu sempre falo, um percentual menor não significa queda, significa alta numa velocidade menor, mas é uma coisa enganosa também. Se você tem um produto que custa R$10 e aí depois de um ano ele está custando R$20, esse produto aumentou de preço 100%. Então a taxa de inflação desse produto foi de 100%. Agora, se esse produto passa a custar R$30 um ano depois, então a taxa de inflação, né, de alta de preço dele foi de 50%. Ah, tá melhor, agora caiu o preço, né? Não, não caiu o preço. Ah, mas está subindo mais devagar. Não, continuou subindo R$10 da mesma forma por ano. Só que o percentual ficou diluído nesse sentido. Então engana um pouco, é importante ficar de olho nessa história. Subiu 0,83 antes, agora subiu 0,40, tá subindo pra caramba. Essa é a verdade. Agora o que chama atenção mesmo é o índice de preços ao consumidor, que foi o maior índice de maneira geral aqui.
E ele ficou praticamente nulo em janeiro, 0,02%. O mês de janeiro, inclusive lá pelos dados do IBGE, teve deflação, mas, ou seja, queda de preços, né? Mas estava 0,02 em janeiro, subiu para 1,18% em fevereiro. E sim, tem muita coisa aqui que se deve ao bônus de Itaipu, né? O fim do bônus de Itaipu, que corrigiu as tarifas de energia elétrica. Beleza, mas não é só isso. Esse não é o único problema, definitivamente, porque você teve altas, de forma geral aqui, no grupo habitação, ou seja, tudo que é relacionado a coisas domésticas, impacta o povo brasileiro de maneira geral, esse é o grande ponto. E o índice de preços ao produtor amplo subiu, aqui ele responde por 60%, é o mais importante dentro do IGP, ele subiu 1,03% de 0,03 que ele tinha lá de alta em janeiro, uma disparada absurda que vai chegar aqui para o consumidor ainda. Esse é o ponto, aqui é a cadeia produtiva em uns níveis acima, vai chegar no fim dessa cadeia produtiva. Essa alta vai chegar no consumidor ainda. Então, prepare o seu bolso, meu amigo. Isso aqui vai ser repassado para você em algum momento, sem sombra de dúvidas. Então, problemas, obviamente, no preço dos ovos, no preço do milho, né? E aí, isso aqui tende a se perpetuar ainda por algum tempo. O pessoal prevê uma queda na demanda pelos ovos só em abril, então a gente tem março, final de abril, né? Março e abril praticamente todo, com essa alta generalizada de preços de vários itens, como os ovos de galinha, por exemplo, né? Então, eventualmente pode ter aí algum item que um ou outro que vai cair de preço depois, mas veja que nós estamos diante de uma tendência. E eu até peguei o gráfico aqui anualizado, né? Do IGP, o IGPDI, que é o fechado do mês, e você pode ver aqui que nós temos o gráfico de, aumentar um pouquinho aqui, né, ver se eu consigo deixar isso mais centralizado para a gente olhar aqui o gráfico de uma forma mais precisa, com o que realmente importa, né, que é isso aqui, que é o mês de, acho que eu piorei na verdade, né, vou tirar minha cara daqui para a gente ver melhor, isso tem o mês de fevereiro lá no canto, vou fechar minha tela aqui só para a gente ver esse gráfico aqui na parte de baixo, né? Mas veja aqui que nós temos a coluna, essa primeira coluna daqui, onde está 1%, é o valor mensal, mês de fevereiro de 2025, portanto, e aqui a gente tem um anualizado. Olha o salto brutal de janeiro para fevereiro. Eu tinha previsto isso aqui no vídeo anterior, falei que ia subir praticamente para 9% neste mês de fevereiro, e olha, meu amigo, eu não estava muito errado não, né? Porque o grande problema é que lá em fevereiro de 2024, o mês que saiu dessa contagem de 12 meses aqui para baixo, para anualizar em 8,78, teve uma queda de preços de 0,41 que absolutamente não iria se repetir agora em fevereiro de 2025, definitivamente. E aí eu te pergunto, você acha que março de 2025, o próximo mês, vai ter um valor negativo igual março do ano passado? Muito provavelmente não. Imagine que a gente tem um cenário que não acontece desde aquela época e que a inflação fique 0%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em março. Ainda assim, esse índice vai saltar 0,30% e nós vamos chegar ali nos tais 9%, os emblemáticos 9%. Tudo bem que depois pode começar a cair o índice anualizado, mas isso não importa, né? Depois tem agosto, setembro e outubro com índices muito altos, novembro também. É uma coisa generalizada que nós estamos vendo aqui, um problema recorrente dentro do governo Lula, que infelizmente tende a se perpetuar. Você espera o mês de março melhor? Provavelmente não, só se você tiver muita fé no governo Lula realmente, porque o grande problema está na péssima gestão fiscal do governo Lula, que se perpetua. Meu amigo, a gente nem sabe se o governo está atendendo direito o orçamento, porque nem tem orçamento, que dirá andar na linha da questão fiscal. A tendência, meu amigo, é uma piora considerável desses números. Tudo bem, volto a dizer, o Banco Central não seguia pelos índices da Fundação Getúlio Vargas, mas eu prefiro analisá-los porque, para mim, eles refletem muito melhor a realidade. E aí, meu amigo, você se lembra desse senhor aqui, o Henrique Meirelles? Sim, certamente você se lembra que lá em 2022 ele fez o L com gosto, pois é, pegou na mão do Lula, sacudiu a mão do Lula naquela
frente ampla de patetas, de idiotas úteis, muitos dos quais já rodaram, alguns continuam ainda agarrados no saco do Lula, sem sombra de dúvidas, mas muitos deles já rodaram, já se desiludiram ou foram abandonados pelo Lula, a depender da conveniência. Idiotas úteis servem apenas para isso, para ser escada para malandros muito mais espertos do que eles. Foi exatamente o que aconteceu com Henrique Meirelles, que abandonou o barco muito antes do Lula assumir o mandato. Falou logo, o Lula dilmou, boa sorte para vocês, tchau para quem fica. Pois é, né? Agora o cara vem com as previsões dele aqui, dizendo que o Brasil pode afundar até 2027. Meu amigo, 2027 tá aí. Estamos caminhando já para o terceiro mês, final do terceiro mês de 2025. O ano voou, outro dia era Réveillon, o Réveillon oficial de verdade foi agora, o Carnaval, né? Daqui a pouco já é ano eleitoral. Já estamos falando de um novo governo assumindo o mandato em 2027, sabe-se lá em que condições, na verdade, em péssimas condições, provavelmente, porque de acordo com Henrique Meirelles, o Brasil vai afundar se o Lula mantiver o atual padrão de gastos. Eu acho que ele não vai manter o atual padrão de gastos, ele vai piorar o padrão atual. Ano eleitoral vem aí, o Lula vai chutar o pau da barraca, e aí adivinha, meu amigo, Paulo Guedes estava com a razão. Argentina ou Venezuela, esse é o nosso destino. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, Henrique Meirelles deu uma entrevista aqui para o pessoal da Isto É. O pessoal fala aqui, né, que é ex-ministro da Fazenda, na época lá do Michel Temer, ex-presidente do Banco Central também, o cara tem um trânsito ali no poder público, né? Já enfrentou outros períodos aí críticos, inclusive, e era um cara que nutria sonhos de se tornar o ministro da Fazenda do Lula. Algo que, obviamente, não iria se concretizar jamais, uma vez que ele não é aquele perfil de ser o poste de presidente da República. É um cara que sabe o caminho certo a se tomar em matéria econômica, ou pelo menos o caminho menos ruim. Não tem ninguém que se preste ao papel de ser um presidente de Banco Central, ministro da Fazenda, ou seja, um planejador central, que defenda uma economia ortodoxa de verdade, que é a liberdade de mercado. Mas é claro que ele seria muito mais competente que um Fernando Haddad, sem dúvidas, né? Mas o Lula queria um poste, queria um cara subserviente a ele. Por isso, Henrique Meirelles jamais teve qualquer chance de ser cotado, sequer cotado, para esse cargo aí. Era a torcida do mercado, da Faria Lima, que embarcou nessa onda. O cara foi sacado logo depois das eleições. Muito obrigado, Meirelles, você já fez o seu papel, agora pode se retirar. Fique à vontade aí para buscar o seu rumo, né? Então, o Henrique Meirelles falou o seguinte, que o aumento de gastos do governo federal pode fazer o país afundar em alguns anos, né? Ele falou que não há chances de crise no curto prazo. Curto prazo? Não tem crise no curto prazo. Aí o cara fala aqui o seguinte, né? Que se a coisa continuar nesse nível aqui, a partir de 2027 ou 2028, o país poderá enfrentar um problema maior. Caramba, 2027 tá logo aí, meu amigo. Como não é a curto prazo? Para mim isso aqui é imediato. Piscou, estamos em 2027 já, principalmente se você pensar na economia de um país como um transatlântico sendo guiado por um maluco qualquer. Para você virar o rumo disso aí demora pra caramba, meu amigo. Então qualquer cagada que for feita hoje vai ter repercussões até 2028, até 2030. Então a gente está falando de curto prazo, ainda que as consequências sejam de longo prazo, porque não dá para mudar isso de uma hora para outra. Não é assim que a coisa funciona. Os problemas lá que começaram em 1º de janeiro de 2023, aliás, começaram antes, porque o Congresso, o Parlamento lá de legislatura, não é? Do final de 2022, deu um benefício para o Lula, que era a PEC da transição, que já foi ali realmente o início do fim, o início da derrocada. Então, o que começou lá em 2022 está repercutindo agora. Essa inflação absurda que nós estamos vivendo, disparada de preços e uma taxa de juros constantemente em alta, é por causa dessas traquinagens de 2 anos ou mais sendo cometidas, né? Mas aí o Henrique Meirelles falou que não, que a crise pode haver em um prazo mais longo, de alguns anos, se continuar o padrão de gastos e expansão fiscal neste governo e no próximo, né?
Vai saber quem que é o próximo, né, meu amigo? E aquela história, vai ter expansão fiscal se tiver um próximo governo também. Eu não tenho dúvidas, porque não há hoje no radar ninguém disposto a assumir a próxima presidência da República para fazer uma política de austeridade séria. Nem o Bolsonaro fala nisso, ele não toca nesse assunto. Pode ser que ele esteja esperando um momento oportuno para abordar esse tema. E vai ter muito tempo ainda. Se o cara chegar aí 5 meses, 4 meses antes das eleições com essa proposta, vai funcionar, porque, ao que tudo indica, 2026 vai ser ainda pior. As previsões estão apontando nesse sentido. A gente já vai estar com uma economia muito desgastada, desacelerando bastante, né? É engraçado que o pessoal da Isto É coloca o seguinte, né? Além dos gastos, a economia do país é pressionada pela inflação. Caramba, meu amigo, a inflação é culpa dos gastos. Aumento de gasto público é aumento de dinheiro circulando na economia. Esse dinheiro, a base monetária está aumentando. Por quê? Porque a dívida pública está aumentando. Uma coisa leva a outra. Se o dinheiro aumenta, a quantidade em circulação desse dinheiro na economia aumenta, os preços sobem também, porque a moeda perde valor. Demanda, aliás, a oferta maior de um produto, de um item, de um bem, o dinheiro é um bem na economia, faz com que o valor desse item caia. Então tudo que é mensurado nessa moeda fica mais caro. Vai ver se tudo está mais caro em dólar, por exemplo. Não tá, provavelmente está até mais barato, né? Mas enfim, e aí eles falam da taxa de juros aqui e tudo mais. O Henrique Meirelles elogia o Banco Central, que está tendo atitudes corretas, e a verdade é a ferramenta que o Banco Central tem para agir. Dentro do que se espera de um Banco Central, é isso aí mesmo, não tem grandes diferenças até o momento do Campos Neto para o Gabriel Galípolo, o meu xará. Então é mais ou menos isso que a gente imagina que se faz, né? Aí o Henrique Meirelles vem falar que não, o governo aqui pode ter a boa intenção de crescer a economia, né? Só que ele falou que eu não acho que o governo Lula é bem intencionado absolutamente, mas sim, o que ele tem feito é uma expansão fiscal, por exemplo aqui, com benefícios sociais, com precatórios, com pedaladas, pé de meia, fora do orçamento, uma pedalada absurda, despejando dinheiro na economia, sem sequer ter um mecanismo correto para isso. Enfim, isso eleva a demanda. Obviamente, todo mundo com mais dinheiro na mão, dinheiro sendo criado do nada, e isso aí faz com que os preços de tudo aumentem absurdamente. Então, o que acontece? O Banco Central tem que aumentar a taxa de juros nesse sentido para enxugar essa liquidez no mercado. É simples, tirar dinheiro de circulação às custas de uma elevação da taxa de juros que vai, obviamente, pressionar outros setores da economia, e é aí que as coisas começam a ficar ruins de maneira geral, né? Então, Meirelles falou que não, o Brasil está crescendo, né? Nós estamos com a economia um pouco sobreaquecida. Um pouco sobreaquecida. O PIB, 3,5%, 3,4%. O PIB potencial, 2%. Então, nós estamos aí com que 60% de sobreaquecimento da economia por conta de gastos, por conta de expansão fiscal. Isso é um pouco sobreaquecida? O cara realmente é o rei do eufemismo, sem sombra de dúvidas, né? E falou aqui que nós estamos no auge da empregabilidade, isso aí gera um pouco de inflação e aquela coisa toda, né? E agora os juros devem esfriar a economia e etc. Enfim, eu discordo de alguns pontos específicos do Henrique Meirelles, mas a leitura principal que ele fez está correta. O Brasil pode afundar sim até 2027 se o Lula continuar pisando no acelerador. Infelizmente, o Lula não vai ouvir o Henrique Meirelles, não tá nem aí para ele. Assim como o Lula não leu, se é que ele sabe ler, né? Aquela entrevista telepática dele com o Armínio Fraga. Pois é, você lembra dessa palhaçada? Então, esses caras ficam na torcida, na esperança de que o Lula tome uma atitude correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal, mas isso não vai acontecer. O compromisso do Lula é com a gastança. Aí o cara me coloca a Gleisi Hoffmann, uma mulher que defendeu um déficit primário de 1 ou 2% do PIB. 1 ou 2%, como se a diferença de 1% do PIB fosse mixaria, uns 120 bilhões de reais. Ou seja, eu defendo uma dívida de 120 ou 240 bilhões de reais, como se fosse uma margem de erro tolerável. O que a gente depreende daí? Que sim, o Lula vai pisar no acelerador, e se o Meirelles pressupõe que até 2020, que nós vamos ter uma crise até 2027 no atual ritmo, imagina com esse ritmo acelerado quando que essa crise vai chegar. Pois é, meu amigo, 2026 tá logo aí.
Olha aí, meu amigo, Tarcísio de Freitas, um cara que aparece muito bem posicionado em pesquisas de opinião a respeito das eleições do ano que vem, já é candidato viável contra o Lula, é algo definido neste momento, acertou em cheio numa declaração que ele fez no âmbito desse negócio aí do governo Lula de fazer um pacote de medidas para controlar o preço dos alimentos e tudo mais, um desespero completo do Lula, mas tentando pautar a narrativa e ainda por cima jogando a bomba agora para os governadores, falando aí que eles têm que zerar o ICMS também, em cima dos preços dos alimentos, da cesta básica, que é engraçado que foi algo que o Bolsonaro fez lá atrás com os combustíveis. Você lembra? O Bolsonaro zerou os impostos federais e chamou os governadores para fazerem o mesmo com o ICMS, ou baixarem pelo menos. Agora o Lula, na maior cara de pau dele, de sempre, segue o mesmo padrão, tão criticado Bolsonaro, né? Pois bem, então, o Tarcísio acertou em cheio porque ele matou no peito essa história e falou o seguinte: ô Lula, o ICMS é zerado aqui em São Paulo desde o início da minha gestão. Você que está cobrando o imposto federal em cima de alimentos, né? Então você que tem que fazer a coisa certa, que é corrigir o problema fiscal do Brasil. E aí devolveu o problema lá no colo do Lula, atentando para a questão econômica principalmente. No momento aqui em que o Paulo Teixeira falou, né, que o governo vai apresentar mais medidas e tudo mais, cometeu uma gafe aqui, inclusive, de falar gafe para o Lula. É verdade que ele falou, mas foi uma gafe para o governo, porque ele disse que a cotação do dólar encarece o preço dos alimentos. E aí então, senhor Paulo Teixeira, senhor ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, de quem é a culpa do dólar estar tão caro assim? Pois é, porque se eu bem me lembro, foi quando Haddad apareceu na TV falando um monte de bobagem do pacote fiscal do governo Lula, é que o dólar pela primeira vez atingiu a marca de R$6. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, declaração aqui do Paulo Teixeira foi dada hoje, dia 10, segunda-feira. O pessoal voltou do final de semana a todo vapor. E aí ele disse que o governo vai anunciar algumas medidas novas aqui, né? Não falou novidade nenhuma, essa é verdade. Porque o negócio do estoque aqui, os estoques reguladores, uma bobagem completa isso. A flexibilização da legislação sanitária, os impostos aqui estaduais, o ICMS, tudo isso já havia sido falado. Então o cara não falou nenhuma medida nova. Só disse que existem medidas adicionais a serem anunciadas para conter a alta do preço dos alimentos. E aí ele me vem com essa história aqui, né? De que o dólar elevado, uma cotação elevada do dólar impacta no preço dos alimentos. É muito engraçado ele falar isso aqui sem sombra de dúvidas. Por quê, né? Ele pode até falar aqui, né? Ele falou, o dólar chegou a 6,30 após a eleição do Donald Trump. Meu amigo, de onde que ele tirou isso? O dólar chegou a 6,30 após o Haddad abrir a boca. Foi um efeito imediato. Você lembra, no final de novembro, ele fez aquele pronunciamento em cadeia nacional, dizendo que iria ter um pacote fiscal disso, daquilo, não sei o quê, e anunciando a tal da isenção do imposto de renda até R$5 mil, contradizendo tudo o que foi falado no decorrer até então daquele pronunciamento e colocando, deixando claro para todo mundo que o governo Lula não tem a menor responsabilidade fiscal. Aí, em decorrência disso e de outros problemas, o dólar chegou a esse patamar. Aí ele fala, não, a eleição do Donald Trump fez o dólar chegar a 6,30, mas as medidas do governo federal fizeram o dólar cair para 5,75. Não faz o menor sentido. O Trump é o presidente hoje dos Estados Unidos. Por que o dólar não continuou subindo então? Se o problema era a eleição dele? Ah não, porque o governo federal fez uma série de medidas. Quais medidas? Fala pra gente aí o que foi feito. Porque a única medida tomada pelo Estado, pelo ente chamado Estado, foi tomada pelo Banco Central na época do Campos Neto. Um pouquinho agora também com o meu xará Gabriel Galípolo, mas na época do Campos Neto, que foi vender dólares, fazer leilão de dólares, que ajudou só a segurar a sangria desatada que estava. Não foi o que corrigiu o problema. O que nós tivemos foi apenas uma correção natural do mercado, estacionando o dólar num patamar muito maior do que ele estava anteriormente. Agora o dólar acho que está até um pouco acima disso aqui, não olhei a cotação hoje, mas está mais ou menos R$1 a mais do que estava um ano atrás. Uma coisa completamente absurda.
Aí ele fala que não, o dólar elevado é o que está ajudando a encarecer o preço dos alimentos no país. Na verdade, ele falou que é o principal fator, e eu concordo com ele. A culpa é de quem então, senhor Paulo Teixeira? A culpa é do Lula, a culpa é da péssima gestão econômica do atual governo. E o ponto realmente da economia é importante nessa história. O pessoal já fez até cálculos de quanto que a renúncia fiscal da tal alíquota zero para importação traria para o governo, R$ 1 bilhão. Eles falam que isso aqui tem um impacto pouco relevante, né, nos cofres públicos, na saúde fiscal. Eu discordo. Para mim, isso aqui é você trocar alta de preços em um item por alta de preço em tudo, né? Um conjunto de itens, na verdade, você troca por alta de preços em tudo, porque o governo vai ter que gastar dinheiro, vai ter que se endividar para fazer valer isso aqui. O STF ajuda se ele precisar, fica tranquilo quanto a isso, não vai ter crime fiscal nenhum no governo Lula. O STF vai ajudar, o Tribunal de Contas da União vai ajudar, todo mundo vai quebrar o galho do Lula, ele vai gastar o quanto que ele quiser. Isso vai representar mais dinheiro circulando na economia, preços subindo, a tal da inflação que esse pessoal fala equivocadamente. Então você não só não resolve o problema, porque isso aqui não vai fazer preço de alimento cair definitivamente, como você cria um problema adicional que vai cobrar a conta lá na frente, daqui uns 12 meses, talvez um pouco mais. Mas aí chegamos ao Tarcísio de Freitas, né, o possível candidato, quem sabe, nome forte da direita para a presidência da República, que logo partiu para o combate no campo econômico. É importante falar disso aqui, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui no canal, alguns dias atrás, na verdade, falando sobre como a direita está migrando para a questão econômica, saindo da pauta de costumes, né, a questão moral, indo para a questão econômica, porque quem comprou a pauta de costumes lá atrás está convencido disso já, vai levar isso em consideração de qualquer forma e sabe quem é quem nesse jogo. Agora, a pauta econômica é que precisa ser mais bem trabalhada, porque muita gente acreditou que o governo Lula faria uma boa gestão econômica. Muita gente mesmo levou isso a sério, acreditou que seria um governo de austeridade. O governo Bolsonaro gastou muito na época da pandemia, o pessoal se esquece disso, que foi na época da pandemia, mas muita gente acreditou nessa lorota. Então o Tarcísio de Freitas, respondendo a isso aí, né, respondendo a questão de que não, os governadores têm que zerar o ICMS, ele falou o seguinte, olha aqui, aqui em São Paulo estamos fazendo o dever de casa desde o início da gestão, quando o assunto é comida mais barata na mesa. Não é de hoje que o ICMS no estado é zero para itens do dia a dia, como arroz, feijão, ovos, farinhas, legumes e verduras. Ou seja, ele está falando aqui, basicamente, primeiro, que o governo dele está mais interessado em ajudar o pobre do que o governo Lula, porque o Lula se preocupou com impostos sobre alimentos agora, ele está preocupado desde o início do mandato dele, e segundo, ele mandou a real, imposto atrapalha, imposto deixa tudo mais caro, tem que reduzir impostos para que as coisas fiquem mais acessíveis de maneira geral, né? E aí ele continuou provocando o governo e falou o seguinte, né, que o que promove justiça social é a responsabilidade fiscal. Aqui é o ponto econômico que ele está abordando, ou seja, colocando a culpa no governo Lula. A gastança desenfreada do governo Lula é a grande responsável pela alta de preços que nós estamos vendo aqui de maneira geral, né? Não foi só ele que falou, também o Eduardo Leite falou nesse sentido aqui também, né? Enfim, o pessoal aproveitou a oportunidade para devolver a bola para o Lula, para tirar o protagonismo dessa história, para o Lula não querer vender a ideia de que ele trabalhou arduamente para baixar o preço dos alimentos no Brasil. Não. Tem gente fazendo coisa melhor que ele há muito tempo e ele, na verdade, é o grande causador da alta expressiva que nós estamos vendo nos alimentos e em absolutamente tudo na economia brasileira hoje. Uma grande sacada do Tarcísio nessa história. Espero que ele continue apostando no aspecto econômico também, na segurança pública, enfim, para se fortalecer ainda mais e ser uma opção muito boa, uma alternativa muito viável dentro da direita ao desgoverno que nós temos aí. Olha aí, meu amigo, o filme Ainda Estou Aqui foi um grande fenômeno, além de ter trazido o primeiro Oscar para o Brasil, melhor filme internacional. E vamos lá, só ganhou porque Emília Pérez caiu em desgraça totalmente, era o favoritaço, Emília Pérez era um delírio coletivo que estava por aí. Caiu em desgraça, Ainda Estou Aqui, levou esse prêmio tranquilamente porque o principal concorrente saiu do caminho, né? Beleza, mas nem vou entrar no mérito da qualidade artística desse filme, se tem ou não tem,
Importante é que o filme realmente fez um grande sucesso de bilheteria, mais de 100 milhões de reais aqui no Brasil, uma tonelada de dinheiro lá fora, principalmente agora que ganhou o Oscar, vai fazer ainda mais grana, provavelmente no exterior vai ser um sucesso de bilheteria, eu não tenho a menor dúvida, né? E é claro que isso deixou o pessoal do governo Lula muito animadinho, muito empolgado para dar dinheiro para o setor audiovisual. Pois é, o BNDES aprovou, portanto, 32 milhões de reais para a coprodutora do filme Ainda Estou Aqui, no caso, a Conspiração Filmes, que é uma das empresas responsáveis por realizar esse filme. Pois é, meu amigo, presentaço de Oscar, 32 milhões de dinheiro subsidiado. Ah, mas é empréstimo, eles vão pagar. Pois é, meu amigo. Só que isso aqui é uma taxa de juros de pai para filho, é um empréstimo de pai para filho de maneira geral, no momento em que você tem uma taxa Selic caminhando para 15%. Quem que vai pagar essa diferença? Quem que vai subsidiar essa diferença? Você, meu amigo, você que talvez nem tenha assistido esse filme, vai bancar essa farra com dinheiro público. E aí você se pergunta ainda por que artista apoia o governo Lula, não é? Vamos conversar sobre esse assunto aqui então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, tá aí o grande presente que Ainda Estou Aqui vai receber. Aliás, a Conspiração Filmes vai receber, porque o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um investimento de 32 milhões de dinheiros para essa produtora aí. Pois é, meu amigo. E aí é uma grana que supostamente vai ser destinada ao desenvolvimento, produção e internacionalização de obras audiovisuais. Além disso, possibilitará a aquisição de equipamentos de produção e pós-produção. Pois é, como que o BNDES viabiliza isso aqui? Tem um negócio chamado Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que existe dentro ali do BNDES, um fundo específico para dar dinheiro para artista, seja músico, seja cineasta, diretor, teatro, qualquer coisa desse tipo aí. Isso foi criado, obviamente, em parceria com a Ancine e o Ministério da Cultura, dois órgãos estatais diretamente interessados nisso, no ano passado, em junho de 2024. Isso é criação do governo Lula, meu amigo. Então, tá aqui a explicação categórica, empírica, do porquê artista apoia o governo Lula. É grana que é dada para esse pessoal naquele orçamento, naquela taxa de juros camaradíssima, meu amigo. Impressionante, de fato. E originalmente, 400 milhões de reais destinados a banhar os cofres dessas produtoras aí, altamente esquerdistas, altamente lulistas. É impressionante. Eu lembro do pessoal lá, fizeram um filme chamado Medusa, eu fiz um vídeo aqui no canal na época, em tempos de pandemia ainda, e caramba, aquele pessoal apoiando o Lula, né, falando Lula livre, sei lá, coisas do tipo, criticando o Bolsonaro. Tá aí a explicação, meu amigo. Essa turma toda quer grana fácil. E conseguiram 400 milhões de reais de dinheiro subsidiado para o audiovisual brasileiro. É um tapa na cara de todos nós, sem sombra de dúvidas, né? Então, aqui o foco de atuação do FSA é infraestrutura audiovisual, inovação, acessibilidade, etc, etc. E aí o Mercadante, que é o chefe do BNDES, falou: a cultura que em outros tempos foi perseguida, de quem que ele está falando, né? Voltou a ser valorizada no governo do presidente Lula. Valorizada com grana mesmo, com dinheiro público sendo dado para produtor, gente que tem muito dinheiro. Caramba, quanto que essa produtora ganhou com esse filme? Meu amigo, Ainda Estou Aqui lucrou uma fortuna de fato, foram 104 milhões de reais no Brasil até fevereiro desse ano, e são 27 milhões de dólares, quase 160 milhões de reais lá fora. Tudo bem que tem que rachar esse valor, eu imagino, com distribuidor e tudo mais. Uma grana absurda, porque o investimento foi muito menor do que isso. Um sucesso de bilheteria, um lucro absurdo. Pra que dar dinheiro público para esse pessoal? Eles fizeram dinheiro, deixa eles gastarem isso aí, reinvestirem no próprio trabalho. O trabalho deles não é bom, não é de qualidade, então investe no seu próprio trabalho e vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais Oscar. É assim que funciona, ou deveria funcionar, pelo menos. Mas não, esse pessoal quer ir para o caminho mais simples, o caminho mais fácil, né? Que é dinheiro público.
uma grana garantida. O pessoal já entra nos projetos com lucro garantido. É simples assim de entender, né? Mas, enfim, como que isso aqui se dá? Qual que é esse tipo de situação aqui? Como que isso acaba sendo viabilizado? Lembrando, né, que em 2025, essa Conspiração Filmes aqui está trabalhando no lançamento, além, é claro, de Ainda Estou Aqui, dos filmes Vitória, Detetives do Prédio Azul 4, Fantástico Reino de Ondion, Velhos Bandidos, Samu e Barro Presion, né? Que é a adaptação de Sob Pressão no México. Ué, então o Sob Pressão é o título no México, no Brasil é Barro Presion? Enfim, né? Acho que inverteram isso aqui. Que seja, eu não vou assistir nenhum desses filmes, você provavelmente não, mas agora eles vão se pagar com tranquilidade. Ah não, Gabriel, mas isso aqui é dinheiro emprestado, eles vão devolver para os cofres públicos e o BNDES vai ter lucro nessa história. Não vai ter lucro coisa nenhuma, o BNDES vai subsidiar isso aí. Por quê? Esse programa aqui é lançado em agosto de 2024, né, o FSA Audiovisual aí, tem aqui a apresentação, como é que o negócio é feito e tudo mais, né, a forma como isso vai ser estruturado, e basicamente é o seguinte, você tem aqui empresas brasileiras do setor audiovisual registradas na Ancine, né? São o público-alvo disso aí. E as modalidades são as seguintes. Lembrando que aqui eles estão falando de infraestrutura, não é? É esse o item aqui. Desenvolvimento, produção, internacionalização, aquisição de equipamentos de pós-produção. Talvez se enquadrem nisso aqui, né? Pode ser conteúdo e comercialização, pode ser infraestrutura também, não sei. Mas, olha só, o prazo para pagamento disso aqui chega a 12 anos. 12 anos com até 4 de carência. Olha, esse pessoal vai demorar 4 anos para começar a pagar isso. Com qual taxa de juros anual? Taxa de referência, aqui se for Norte e Nordeste, 0,5%, mas parece que essa Conspiração Filmes é do Rio de Janeiro. Então, é taxa de referência mais 2%. Quanto que é essa taxa de referência hoje aqui, né? Pelo que eu entendi aqui, a taxa de referência é a do Banco Central. Se não for do Banco Central, se for uma própria do BNDES, é menor ainda. Mas hoje a taxa de referência do Banco Central é essa aqui, ó, 1,10%, acumulado de 12 meses. Estou imaginando que é isso, né? 1,10%. Então, você tem uma taxa de referência que é essa aqui, mais 2%, 3,2% ao ano. Com uma Selic que deve chegar agora em meados de 2025 a 15%. O BNDES vai emprestar para uma produtora que faturou milhões com um filme, vai emprestar 32 milhões para essa produtora, recebendo 3,2% de 3,1% de taxa de juros ao ano. Isso é inacreditável, é que é taxa anual, isso é um absurdo completo. Ah, mas o BNDES está lucrando, então ele pode gastar isso para subsidiar. Pois é, se ele está gastando o lucro dele, ele está deixando de repassar dividendos para o governo federal, para o Tesouro Nacional, que foi o que ele fez ano passado. Repassou uma montanha de dinheiro, ou seja, é menos dinheiro entrando nos cofres públicos, por causa desse subsídio dado a produtoras que ganharam uma grana substancial. Mas ainda que tivessem tido prejuízo, não é assim que a coisa tem que funcionar. Com dinheiro público, eu e você tendo que bancar essa farra, a produtora que se vire para captar recursos, para pegar investimento, faz um crowdfunding, entregue um produto que as pessoas querem assistir. Fizeram isso, olha aqui, ó. Ainda Estou Aqui, faturou pra caramba, 5 milhões de pessoas foram assistir o filme, olha só. Então o povo foi assistir, muita gente foi assistir de fato. O gringo gostou, o pessoal da academia gostou, acertaram em cheio, beleza, façam mais vezes. Mas o pessoal não quer ir para esse caminho que é o caminho difícil. Eles querem um caminho fácil, que é apoiar o governo de esquerda, lamber as botas do Lula, serem extremamente subservientes e receberem essa grana aqui, no empréstimo de pai para filho, uma grana extremamente subsidiada com 12 anos para pagar, 4 anos de carência para começar a pagar as parcelas suaves, prestações suaves, que cabem no bolso de qualquer cineasta cheio da grana, né? Um absurdo completo, mas esse é o Brasil dos artistas, esse é o Brasil do Lula. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.